Saudação pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula e vamos dar continuidade aos nossos estudos em literatura. E para a nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os autores do período romantista. Lembrando que nós estamos vindo aí então de uma série de estudos a respeito do contexto histórico, né, e dos acontecimentos históricos e sociais que contribuíram e culminaram então para a reorganização das novas propostas e das novas características desse período literário. E hoje, então, nós vamos começar a falar um pouco sobre os autores. Para que a gente possa abordar essas questões a respeito dos autores do período romantista, nós vamos nos utilizar da mesma estrutura em que o período foi organizado. Então, o período romantista em Portugal e no Brasil, ele é dividido em três momentos. Nós temos ali três gerações de autores, três momentos onde o movimento romântico, o movimento romantista, ele vai se reorganizar com características e propostas diferenciadas. Então nós veremos nessa videoaula questões referentes aos autores da primeira geração romântica, e aí na nossa próxima videoaula nós veremos os autores que são os autores que representaram a segunda geração romântica, e no nosso próximo vídeo nós veremos os autores então que representaram a terceira geração do período literário romantista, do período romantismo, ok? A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com uma apresentação de slide, então eu vou abrir uma tela com o slide para a gente poder conversar um pouco, e notem que a minha câmera ela vai ficar menor, porém eu estarei acompanhando a aula com vocês o tempo todo, ok? Então, a partir de agora, nós vamos começar a conversar um pouco sobre os autores do romantismo no Brasil. Lembrando que nós vamos ver primeiro, então, os autores do romantismo do Brasil, e no outro momento nós vamos ver, então, os autores que representaram o romantismo em Portugal, ok? Lembrando que, nesse vídeo, nós vamos ver os autores que representaram a primeira geração romântica. Primeira geração romântica que foi a geração nacionalista, a geração indianista, ok? Então, nós temos como primeiro dos autores desse período, então, da primeira geração romântica, o autor Gonçalves Dias. Gonçalves Dias ele viveu entre 1823 e 1864. Ele nasceu no Maranhão. Ele era filho de comerciante português e a mãe ela era descendente de negra e indígena. Ele pegou gosto pela literatura quando teve contato com os escritores do romantismo português, quando ele ainda estava em Coimbra, estudando direito. Ele foi o principal nome dessa geração dos românticos brasileiros, dessa primeira geração. Foi em Portugal que ele escreveu boa parte da obra dele, incluindo a Canção do Exílio, que é o poema mais famoso do Gonçalves Dias. Ele morou no Rio de Janeiro na década de 40 e nesse período ele procurou tentar viver da escrita, tentou procurar viver da literatura. O primeiro livro, então, que ele publica é o livro Primeiros Cantos, que foi recebido com sucesso no meio literário. Logo em seguida ele publica, então, Segundos Cantos, em 1948, e Últimos Cantos, em 1951. Os poemas líricos e épicos do Gonçalves Dias, eles vão falar principalmente sobre o amor, sobre a natureza, sobre a pátria. E aí, entre parênteses, nós temos a palavra nacionalismo. Notem que essas são as características que perpassam toda a produção literária dessa geração de romantistas, ok? Então, a gente está falando aqui do momento em que o índio, né, e o indianismo, ele é enaltecido, é exaltado, a figura do indígena. A figura do indígena ela é colocada como a figura do herói brasileiro. E, além disso, ele também escreveu alguns textos jornalísticos, algumas poesias e peças de teatro. E ele também foi professor de latim e professor de história. Ele se apaixona por Ana Amélia Ferreira do Vale, só que ele não pôde se casar, porque ele era mestiço. Ou seja, ele não era de família puro sangue, ele não era de família sangue azul. E pelo fato dele ser filho de uma mãe que tinha descendência negra e indígena e um pai comerciante português, as estruturas sociais daquele período não permitiram, então, que ele concretizasse seu amor com Ana Amélia Ferreira do Vale. E aí ele acaba, então, dedicando um poema para ela, que é um dos poemas mais famosos que ele escreveu, que é o poema Ainda Uma Vez, Adeus. Gonçalves Dias ele morre num naufrágio quando volta de uma viagem para cuidar da sua saúde na Europa.
e ele morre aos 41 anos de idade, ou seja, ele morre jovem. Depois de Gonçalves Dias, nós temos o Gonçalves de Magalhães, que viveu entre 1811 e 1887. Aí nós temos ali a capa de uma das obras dele, Suspiros Poéticos e Saudades, que foi uma das grandes obras então do Gonçalves de Magalhães. O autor aqui em voga, ele nasce em Niterói, no Rio de Janeiro, e ele foi considerado o primeiro poeta romântico brasileiro, cronologicamente falando. Tá? Cronologicamente falando, ele é considerado, então, o primeiro poeta romântico brasileiro. Ele se forma em medicina aos 21 anos de idade, só que nessa época ele já publica as primeiras poesias dele, e com traços de patriotismo, e também já dentro de uma nova proposta de uma forma literária nacional. Então ele já traz dentro do processo de escrita esse desapego das influências europeias. Porém, ele vai à França em 1933, e é nesse período que ele tem contato com os romancistas franceses. E aí ele volta para o Brasil, então, e publica Suspiros Poéticos e Saudades, que é a obra inaugural do romantismo nacional. Suspiros Poéticos e Saudades inaugura o romantismo brasileiro, tá? E é considerada a publicação mais conhecida de Gonçalves de Magalhães. Além de escritor, Magalhães também foi político, professor, e ele viajou para a Europa como diplomata e foi professor também de filosofia no Colégio Pedro II. Gonçalves de Magalhães morre aos 70 anos de idade na Itália, e ele morre enquanto ele ainda está desenvolvendo o seu trabalho dentro da carreira política. Então, notem que algumas das características que vão estar presentes na escrita do Gonçalves de Magalhães são aquelas características que universalizam ou que descrevem de uma maneira mais ampla, de uma maneira geral, esse tempo, esse período da primeira geração do romantismo. Aí nós temos depois José de Alencar. José de Alencar, ele viveu entre 1829 e 1877, e nós temos ali ao lado a foto da capa de uma das grandes obras então do Alencar, que é o Guarani. José de Alencar, ele é considerado o precursor do romantismo no Brasil. Ele é um dos nomes mais expressivos do romantismo no Brasil, e em especial dessa primeira geração romântica. Ele vem de uma família de políticos, assim como muitos de seus colegas. Ele estudou Direito em São Paulo, ele conclui a graduação com 22 anos, só que nesse período ele já estava apaixonado pela escrita, então ele não vai nem seguir carreira como advogado ou como profissional do direito. Ele já estava, então, numa relação bem intensa com a literatura. E o tema do índio, do sertão, da língua falada, vão ser as características e os protagonistas das histórias do José de Alencar. A língua falada, porque nesse período nós estamos falando de um momento de experimentalismo, e o José de Alencar ele vai experimentar dentro da literatura dele essa linguagem mais popular, essa linguagem que se aproxima mais do intimismo das relações da língua falada, um pouco diferente daquela linguagem acadêmica que até então vinha acompanhando a literatura. Ele publica em formato de folhetim a sua obra, uma das obras mais aclamadas de José de Alencar, que é o Guarani, 1857. E aí, com o sucesso, ele logo é transformado em livro. Então, o primeiro formato de publicação do Guarani, ele acontece em folhetim. Lembrem que o folhetim, ele era publicado nos jornais e revistas da época. Então, era um espaço específico, como se fosse uma nota de rodapé dos jornais e revistas, onde os autores eles tinham um espaço ali para poder escrever sobre literatura, sobre ficção, textos alternativos. Então, o Guarani ele é publicado num primeiro momento no formato de folhetim, e com o sucesso ele acaba sendo transformado então em livro. Além de escritor, o José de Alencar ele também foi advogado e jornalista. Ele escreveu peças de teatro, seguiu os passos políticos do pai também, e chegou ao cargo de senador do Ceará. Entre os livros mais importantes, de José de Alencar, destaca-se A Viuvinha, Lucila, Senhora e Iracema, que inclusive foram aclamados e apreciados por Machado de Assis, que vai ser um nome também da terceira geração
do romantismo e vai ser um dos grandes nomes de expressão dentro do período realista, dentro do realismo brasileiro. Depois de José de Alencar, nós temos o escritor Manuel de Araújo Porto Alegre, que viveu entre 1806 e 1879. Manuel Araújo de Porto Alegre, ele foi escritor, jornalista, político, pintor, caricaturista, arquiteto e diplomata brasileiro. Então notem que o Manuel de Araújo, ele dialoga com várias linguagens artistas, ele ultrapassa as fronteiras da literatura. E ele vai trazer para dentro da literatura dele, então, características e traços que são traços que vão para além da própria literatura. Ele vai dialogar, então, com o jornalismo, ele vai dialogar com a linguagem política, ele vai trazer para dentro da obra dele também características da pintura, do desenho, da arquitetura. Ele recebe do imperador Dom Pedro II o título de Barão de Santo Ângelo. Nasceu no Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, em 29 de novembro de 1806. E ainda na infância ele se muda para Porto Alegre. Com 16 anos ele começa a trabalhar como aprendiz de relojeiro. E ele inicia seus estudos de pintura e desenho com o pintor francês François Terre e com os coreógrafos Manuel José Gentil e João de Deus. Nessa época, ele já adota Porto Alegre como seu sobrenome. Em 1827, ele muda-se para o Rio de Janeiro e faz a matrícula na Academia Imperial de Belas Artes. E aí, nesse período, ele vai ter aula com Debré, com o pintor Jean-Baptiste Debré e o arquiteto Grandjean de Montgonay, que serão nomes de máxima inspiração e referência para a obra artística do autor Manuel de Araújo Porto Alegre. Ele participa das exposições da Academia em 1829 e 1830. E em 1831, ele acompanha Debré no retorno à Europa. E aí, lá em Paris, então, ele vai estudar na École Nationale Supérieure. E nesse momento, ele vai estudar com o arquiteto Antonin Bi, que também vai ser um nome de referência e inspiração para a produção do autor Manuel de Araújo Porto Alegre. Em 1835, ele viaja para a Inglaterra e para a Bélgica com o poeta Gonçalves de Magalhães. E nesse período, o Gonçalves de Magalhães ele estudava na Europa. Em 36, então, em Paris, eles fundam a revista Niterói, a Revista Brasiliense, e essa revista ela vai fazer críticas à literatura brasileira, com o propósito de tentar libertá-la das influências estrangeiras, na busca pela nacionalidade, na busca pela linguagem brasileira, pela literatura brasileira genuinamente brasileira. E aí, em 1837, ele volta ao Brasil, assume a cadeira de pintura da Academia Imperial, e em 40 ele é nomeado pintor da Câmara Municipal. Aí, logo nesse período, ele vai realizar alguns trabalhos de decoração para a coroação do imperador Dom Pedro II e também para o casamento dele com Teresa Cristina. Ele é responsável por diversos projetos arquitetônicos do Rio de Janeiro, entre eles o projeto do Banco do Brasil, o Paço Imperial, a Escola de Medicina, a Alfândega. Em 1850, ele ingressa na política. Em 52, ele torna-se suplente na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Em 54, ele é nomeado diretor da Academia Imperial. E logo em seguida, em 60, ele é nomeado cônsul em Berlim. Em 62, ele é transferido para Dresden, onde permanece até 1866. E nesse mesmo ano, ele vai fazer a publicação do poema épico Colombo. Esse poema ele tem mais de 20 mil versos. E aí, nesse mesmo período, ele é enviado para Portugal no cargo de cônsul-geral em Lisboa. Em 74, ele vai receber do imperador Dom Pedro II o título de Barão de Santo Ângelo, e ele falece em Lisboa no dia 29 de dezembro de 1879. Então, Manuel de Araújo Porto Alegre ele vai ter uma influência europeia e uma forte influência do romantismo europeu. Porém, ele vai transformar, decantar essa influência em uma proposta mais nacionalista, em uma proposta com uma linguagem em que a literatura brasileira ela possa, então, atingir esse ápice de literatura nacionalista. E aí depois nós temos Teixeira e Souza, que viveu de 1812 a 1861. Teixeira e Souza ele foi romancista, poeta e dramaturgo. Ele também era filho de comerciante português e a mãe dele era uma negra. Ele, para auxiliar nos sustentos da família, aos 10 anos ele começa a trabalhar e abandona a escola. Ele vai trabalhar como auxiliar de carpinteiro. Ele se muda para o Rio de Janeiro em 1825 e nesse mesmo ano ele vai começar a sentir os primeiros sintomas de tuberculose.
No período em que ele permanece em repouso, fazendo o tratamento da tuberculose, é quando ele vai escrever a primeira tragédia, que se chama Carnélia. Essa tragédia ela foi publicada somente em 1840, então muito tempo depois. O Teixeira Souza, ele perde os 4 irmãos, aí ele volta para o Rio de Janeiro em 1832 e ele se emprega na tipografia de Francisco de Paula Brito. Aí ele ficou trabalhando nessa tipografia entre 1809 e 1861. Ele era responsável pelo periódico A Marmota Fluminense e ele também era o primeiro editor. Ele foi o primeiro editor do romance O Filho de Pescador. Esse romance ele é muito importante porque por muitos estudiosos da história da literatura brasileira, o Filho de Pescador foi considerada a primeira obra do gênero em voga, escrito por um autor nacional. Na década de 1840, Teixeira e Souza vai fazer a divulgação de 4 livros de poesia. Cantos Líricos I, Cantos Líricos II, Os 3 Dias de um Noivado e A Independência do Brasil em 1847. Entre 49 e 55, ele trabalha como professor também numa instituição primária e ele também trabalha com Paula Brito em uma tipografia. Em 1854, ele publica o romance A Providência, que já havia circulado em formato de folhetim nas páginas do jornal O Correio Mercantil anteriormente. Ele assume o posto de escrivão da primeira vara do juiz da cidade do Rio de Janeiro em 1855. E aí, nesse período, ele está com uma estabilidade financeira assegurada. Então, nesse tempo, ele vai dedicar-se com mais afinco, ele vai se dedicar com mais profundidade à atividade literária. Aí, nesse período, então, ele vai lançar a tragédia O Cavaleiro Teutônico e A Freira de Marienburg. Em 1856, o romance As Fatalidades de Dois Jovens, recordação dos tempos coloniais. Em 1859, a 4ª edição de O Filho do Pescador, que circula em formato de folhetim em diversas edições da produção, da edição da Marmota Fluminense. E é lançado também o romance Maria, ou A Menina Roubada, que é o último livro do Teixeira e Souza. Ele morre de tuberculose em 1861, no Rio de Janeiro. Então, esses são os autores que representam a primeira geração romântica, que é a geração nacionalista, a geração indianista. Esse é o grupo de autores, então, que vai elevar esse momento à máxima expressividade da literatura. No nosso próximo vídeo, nós vamos voltar e vamos falar um pouco sobre os autores que representaram a segunda geração do período romântico, ok? Que é a geração ultrarromântica ou a geração mal do século, ou ainda a geração byroniana, por ter sido fortemente influenciada pelo poeta Lord Byron, ok? Então nós ficamos por aqui hoje, essa foi a nossa aula do dia. Qualquer dúvida, entrem em contato, por favor, mantenham contato com a gente. No nosso próximo momento, na nossa próxima aula, nós vamos trazer alguns exercícios referentes aos estudos de hoje e vamos dar continuidade, então, no nosso próximo vídeo, os autores que representaram a segunda geração do período romântico. Muito obrigado, tchau, tchau a todos, até a próxima. Tchau!